A Rússia mantém sua ofensiva na Ucrânia porque, segundo autoridades em Moscou, recuar agora significaria assumir um fracasso estratégico que o Kremlin não está disposto a reconhecer. A decisão de prolongar o conflito, segundo fontes ligadas ao Ministério da Defesa russo, está diretamente relacionada a 3 fatores centrais: a ambição de garantir controle territorial permanente, a necessidade de preservar a imagem de força perante o mundo e a convicção de que o tempo pode desgastar o apoio ocidental à Ucrânia, enquanto o mapa tático atualizado é exibido nos telões da redação. Correspondentes mostram que o avanço russo segue fragmentado, mas contínuo, alimentando a percepção interna de que Moscou ainda detém o fator de iniciativa. Autoridades próximas ao presidente Vladimir Putin reiteram que qualquer cessar-fogo antes do cumprimento dos objetivos declarados seria interpretado como derrota, provocando instabilidade política dentro do próprio governo. A guerra, afirmam essas fontes, se tornou parte profunda da narrativa estatal, sendo retratada diariamente como uma defesa da soberania russa contra o que o Kremlin classifica como expansão ocidental. No cenário diplomático, a equipe internacional revela que Moscou monitora atentamente o desgaste entre países europeus. Informes obtidos por repórteres indicam que o Kremlin aposta numa estratégia de longo prazo, contando com divisões políticas internas nos países que apoiam Kiev para reduzir o fluxo de armas e de ajuda financeira. Essa leitura se baseia sobretudo em ciclos eleitorais e crises econômicas que começam a afetar algumas capitais europeias, criando divergências sobre os custos do suporte contínuo à Ucrânia. Durante a transmissão, especialistas em geopolítica entrevistados ao vivo reforçam que, do ponto de vista militar, a Rússia busca assegurar o domínio de regiões consideradas estratégicas, como Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Krym. Relatórios coletados por repórteres em campo mostram que essas áreas possuem importância industrial, energética e logística, e sua perda representaria um duro golpe para os planos russos. É por isso que, mesmo diante de perdas significativas, Moscou continua enviando contingentes, reforçando posições e mantendo ofensivas pontuais. A cobertura também destaca que, dentro da Rússia, o controle rígido da informação impede que o desgaste da guerra afete a opinião pública de maneira decisiva. Agências estatais repetem diariamente que a operação militar é necessária para impedir o avanço da OTAN, reforçando um discurso que alimenta a sensação de ameaça externa. Jornalistas que acompanham o noticiário russo mostram como esse conteúdo é moldado para justificar a continuidade da guerra, qualificando qualquer concessão como uma traição aos soldados mortos no fronte. O correspondente econômico da emissora lembra que, apesar de sofrer com sanções pesadas, a Rússia adaptou sua indústria militar, ampliou a produção de armamentos e redefiniu prioridades internas. Autoridades financeiras russas afirmam que o país atravessa uma espécie de economia de guerra controlada, garantindo recursos suficientes para manter o conflito ativo. Analistas consultados explicam que, para o Kremlin, admitir limitações econômicas agora abriria espaço para questionamentos internos, algo que o governo tenta evitar a qualquer custo. Enquanto isso, imagens exclusivas captadas no leste ucraniano mostram como a resistência permanece intensa, mas enfrenta desafios crescentes. Correspondentes relatam que, mesmo com o apoio constante do Ocidente, o exército ucraniano lida com escassez de munições, defasagem de equipamentos e dificuldades para manter posições avançadas. Esses fatores, segundo fontes russas citadas na reportagem, reforçam a percepção de que a Ucrânia está enfraquecendo, alimentando no Kremlin a convicção de que manter a pressão é a melhor estratégia. No panorama internacional, a transmissão informa que países como China e Irã têm assumido um papel indireto no suporte logístico e econômico à Rússia, permitindo que Moscou contorne parte das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Isso fortalece a visão russa de que não está isolada e de que pode sustentar um conflito prolongado sem colapso interno. Diplomatas estrangeiros, ouvidos pela equipe internacional, observam que essa rede de apoio contribui para a firmeza da postura russa, dificultando qualquer tentativa de acordo imediato. Já na análise política, comentaristas afirmam que Vladimir Putin vincula diretamente a continuidade da guerra à estabilidade do próprio governo. A reportagem destaca que, nas esferas internas do Kremlin, recuar agora poderia gerar fissuras entre a elite militar e política, abrindo espaço para disputas internas e críticas públicas. Para evitar esse cenário, o conflito se tornou uma peça central na sustentação da autoridade presidencial. A vitória,
ainda que parcial, tornaria possível apresentar o resultado ao público como cumprimento de uma missão histórica. Ao longo da cobertura, a emissora exibe documentos obtidos por fontes confiáveis mostrando que a Rússia acredita que a paciência estratégica pode virar o jogo. A expectativa do Kremlin é que a fadiga ocidental aumente nos próximos meses, reduzindo a durabilidade do apoio à Ucrânia. Para Moscou, negociar agora seria abandonar uma vantagem futura a menos. E esse cálculo reforça a decisão de seguir adiante no fronte. Correspondentes em Moscou relatam que, mesmo com protestos pontuais, a repressão a vozes dissidentes funciona como um isolamento interno, impedindo que a pressão social influencie decisões militares. Reportagens indicam que, para muitos russos, a guerra se tornou um evento distante, absorvido pela rotina e pelo noticiário controlado. Isso reduz a urgência por mudanças e mantém o governo confortável para prolongar o conflito. Ao final da transmissão, o quadro exibido no mapa eletrônico confirma o que todos os especialistas repetem ao vivo. A continuidade da guerra não decorre apenas de ambições territoriais, mas de uma combinação de cálculos políticos, diplomáticos e estratégicos que, aos olhos do Kremlin, tornam impossível qualquer recuo imediato. A reportagem encerra reforçando que, segundo todas as análises reunidas, a Rússia não quer parar porque acredita que tem mais a ganhar prolongando a guerra do que negociando agora, mesmo diante de sanções, perdas militares e pressões internacionais. E enquanto esse cálculo permanecer, as sirenes seguirão tocando na Ucrânia e o conflito continuará moldando o cenário global.